Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui na Escola Superior de Advocacia Central, em São Paulo, ESA da OAB, trazendo para vocês esse grande debate sobre desaposentação. Em primeiro lugar, uma saudação aos meus alunos que estão aqui presenciais. Muito obrigado pela presença de vocês e um grande abraço a você, telepresencial, que está nos assistindo ao vivo agora. Quem assistir depois também nas gravações, fica aqui também um grande abraço. Nós trazemos aqui 4 grandes juristas para debater a desaposentação. Evidentemente, 2 são a favor e 2 são contrários. Então nós temos aqui Yonas Deda Gonçalves, que é procurador federal, um grande estudioso, mestre doutor, um grande companheiro já de luta de muito tempo. E ele é contra a desaposentação. Temos ao lado dele Carlos Renato Domingos, quero dizer, o Cacá, nosso grande amigo de muito tempo, foi meu aluno inclusive, e por incrível que pareça, ele também é contra a desaposentação. Pois bem, a favor nós temos Fábio Zambit Ibrahim, que foi auditor fiscal da Previdência, é hoje advogado, um grande conhecedor, autor de vários livros, e temos também a favor o Teodoro Vicente Agostinho, que é advogado, também autor de muitos livros. Até é importante, os dois que são a favor da desaposentação, têm livros publicados sobre a matéria. Rapidamente, só para ninguém se perder, é sempre bom lembrar o que é a desaposentação. Ela acontece em razão de 2 alterações legislativas que aconteceram nesse Brasil. Em primeiro lugar, em 91, terminou a obrigação de rescisão contratual para poder se aposentar. Ou seja, até 91, quando você queria se aposentar, tinha que rescindir o contrato com a empresa. Não tem mais isso. Hoje você pode aposentar e continuar trabalhando. Da mesma forma, até 93, até abril de 94, pela Lei 8.870, existia o tal do pecúlio. O pecúlio era quando o sujeito já aposentado continuava ou voltava a trabalhar e, consequentemente, contribuía e tinha o retorno desse dinheiro com juros e correção monetária com o nome de pecúlio. Era uma poupancinha que havia. Bom, o pecúlio acabou e a aposentadoria não exige rescisão de contrato. Aí começa uma grande briga. O sujeito se aposenta, segue trabalhando e contribuindo sem ter direito a nada. Evidentemente, muita gente entendeu que isso é uma inconstitucionalidade e começou a brigar judicialmente pela desaposentação, que significa renunciar ao benefício menos favorável para que possa ter direito ao outro. Lembrando, né, em seguro social, ninguém pode ter 2 aposentadorias do mesmo sistema, senão não se sustenta. Então, seria abrir mão da aposentadoria passada para poder ter direito a um benefício mais favorável. Bom, a briga está lançada. Nós vamos chamar, para começar a palavra, o companheiro Yonas Deda Gonçalves, que é procurador federal e vai nos apresentar a sua posição. Por favor. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu cumprimento inicialmente os presentes aqui, os alunos, né, do professor Pardal, que estão aqui presentes. Eu acho sempre engraçado quando eu falo do professor Pardal. Eu gosto de falar, né, eu gosto desse som, porque quem tem mais de 40 anos lembra de um personagem, né, dos gibis, assim, do Walt Disney, que se chamava Professor Pardal, que era um cientista, que tinha uma casinha na cabeça, né, e dali saíam ideias geniais. O professor Pardal não precisa dessa casinha na cabeça, né, mas tem ideias geniais, ele tem iniciativas muito interessantes como essa, né, aqui para a qual ele me convidou, e eu aceitei prontamente. Por que eu aceitei prontamente? Porque poderia até... Eu geralmente, quando vou falar sobre desaposentação, eu primeiro procuro saber em que ambiente eu vou falar sobre isso. Porque, como o professor Pardal falou, eu sou contrário à tese da desaposentação pura e simplesmente. Depois eu vou fazer algumas diferenciações com relação a isso. Vejam bem, não sou contra os aposentados. Eu sou contra esse instituto da desaposentação. E ao longo do debate, nós vamos ver quais são as razões contrárias e favoráveis à desaposentação. Mas quando eu fui convidado para cá, por ser o Pardal, o mediador, e pela importância das pessoas que estariam aqui debatendo, eu disse, eu vou. Que é uma oportunidade muito rara de se discutir com pessoas de alto nível um tema tão complexo e tão apaixonante, que divide tanto as opiniões e às vezes traz algumas discussões acaloradas. Aqui é um ambiente ideal. E vou fazer uma observação. Eu não falo aqui como procurador, embora não possa me dissociar do meu cargo
embora muitas vezes as nossas ocupações profissionais viciem, ou condicionem de alguma maneira, ainda que mínima, as nossas posições. Por isso eu até fiquei surpreso, né, que eu tenho um advogado aqui falando contra a desaposentação. Pensei até, vinha no caminho, pensei até se não seria um agente duplo infiltrado aqui do meu lado, né, para sorrateiramente me atrapalhar aqui nos meus argumentos. Mas, enfim, aqui nesse ambiente é uma oportunidade ímpar, né, é uma oportunidade que eu queria, né, aproveitar para discutir dessa forma mais, digamos assim, mais técnica e mais ponderada e menos emocional a tese da desaposentação. O professor Pardal, ele já adiantou o que significa a desaposentação. Se a gente fosse dar um breve conceito, eu imagino que o professor Zambit, que tem um excelente livro, foi um dos pioneiros, se eu não me engano, o primeiro livro sobre desaposentação, o professor Zambit, ele deve explorar mais esse conceito, mas rasteiramente, digamos assim, para iniciar a conversa, a desaposentação seria aquele procedimento através do qual o segurado ele renuncia, ou ele, há uma discussão sobre essa expressão, ou ele desiste, ou ele pede o cancelamento, pede a extinção de uma aposentadoria que ele já recebeu, com o objetivo de receber uma outra melhor, mais favorável, né, uma outra com um valor mais interessante, seja no próprio regime geral de previdência social, ou seja no regime próprio dos servidores públicos. Isso basicamente é a desaposentação clássica. Por que aconteceria isso? Por que essa discussão existe hoje e não existia no passado, né? O professor Pardal, mais uma vez, ele trouxe aqui uma breve introdução sobre o momento em que isso se tornou uma questão jurídica. Até antes da introdução, digamos assim, até antes da extinção do pecúlio, mas mais especificamente até antes da introdução do fator previdenciário, que se deu no final de 1999, não se falava em desaposentação. Por que não se falava em desaposentação? Porque a pessoa que estava aposentada e continuava trabalhando perante o regime, o vinculado ao regime geral de previdência social, ele continuava contribuindo para o sistema, como faz ainda hoje. Só que depois, quando se afastava definitivamente do mercado de trabalho, ele recebia todas aquelas contribuições posteriores à sua aposentadoria sob a forma de um pecúlio, como se fosse uma poupança compulsória que ele fazia, né, para viabilizar financeiramente o sistema, para ele sacar no momento em que se afastasse definitivamente. Não existe mais o pecúlio. E, além disso, né, a partir da edição da Lei 9876 de 1999, foi introduzido um elemento no cálculo de alguns dos benefícios previdenciários, não de todos, mas basicamente na aposentadoria por tempo de contribuição, obrigatoriamente. Em alguns casos, se mais favorável ao segurado, na aposentadoria por idade, foi introduzido um elemento no cálculo do benefício que se chama fator previdenciário. Esse fator previdenciário, ele reduz o valor do benefício de quem se aposenta relativamente jovem, do ponto de vista previdenciário. Vou dar um exemplo a vocês. Anteontem eu estava ali no Facebook, aquilo vicia, aquilo é terrível. Eu estava ali no Facebook e uma conhecida minha de Aracaju, minha família é toda de lá de Aracaju, eu sou um sergipano, nascido no Maranhão, radicado em São Paulo e morando em Jundiaí. Quase não consegui chegar aqui por causa desse último aspecto, aí, por causa do trânsito. Mas eu estava lá e uma amiga antiga de lá de Aracaju me disse: eu acabei de receber minha aposentadoria. Será que eu posso brigar por um valor melhor? E eu estava no trânsito, eu disse: calma aí, daqui a 1 hora mais ou menos eu falo com você. Porque está o Facebook no celular, fica ligado ali as pessoas, mas enfim. Quando cheguei em casa, aí eu liguei calmamente o Facebook e disse: vamos lá, que história é essa? Você acabou de receber uma aposentadoria novinha em folha e já não quer mais aposentadoria? Que história é essa? Ela era professora e se aposentou aos 25 anos de serviço como professora. Mas ela tem 1 ano a menos do que eu. Vocês podem não acreditar, mas eu tenho 44 anos de idade, né? Podem não acreditar para o bem ou para o mal, mas enfim, 44. Então ela tem 43 anos de idade. O que aconteceu com ela? O benefício dela reduziu em aproximadamente 53%, 54%.
ela teria, sei lá, R$ 2.300, R$ 2.600 para receber, se a aposentadoria fosse efetivamente integral, e passou a receber R$ 1.200, alguma coisa desse tipo. E ela estava desesperada. Ela disse, o que eu faço? Eu disse, olha, opção 1, devolve. Já sacou? Não, não saquei. Devolve, porque administrativamente a única hipótese em que o INSS admite a desaposentação é quando você não recebe a primeira parcela, você não saca o benefício. Né? Você pede o cancelamento da aposentadoria antes de receber ou antes de sacar os valores que o INSS colocou lá à sua disposição. Eu disse, primeira opção, saca. Né? Desculpa, devolve, não saca. Né? Porque aí, a qualquer momento, você já tem o direito adquirido, a qualquer momento, posteriormente, quando o teu cálculo for mais benéfico, você pode pedir direito à aposentadoria, pode pedir de novo a aposentadoria. Segunda hipótese, saca e passa a receber sua aposentadoria. E todo dia entre no site do Supremo Tribunal Federal para saber que hora que os ministros vão julgar o bendito recurso extraordinário que está lá para ser decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão, e, na minha opinião, já deveria ter decidido há muito tempo, porque a pior consequência da desaposentação é essa insegurança jurídica, que provoca, é ruim para todo mundo, é ruim para o segurado, né? É ruim para o segurado, para o advogado que está em expectativa de receber seus honorários e não define, é ruim para o INSS, é ruim para a Procuradoria, porque é um volume imenso. Calcula-se aproximadamente 100 mil ações sobre desaposentação. Eu disse, se você acreditar na tese da desaposentação, eu disse para ela, receba e torça para que a decisão seja favorável. Porque se for desfavorável, você vai morrer abraçada com essa aposentadoria michuruca que você está recebendo. Né? Então, essa é a opção dramática que se coloca hoje para o segurado. Agora, num primeiro momento, as teses em favor da desaposentação, elas são sedutoras, principalmente porque o segurado ele continua contribuindo após a sua aposentadoria. Então, seria razoável dizer, se ele está aposentado, mas ele continua contribuindo, por que essas contribuições não podem ser usadas para turbinar essa sua aposentadoria que ela requereu? Eu acho que aí o espírito da lei é evitar justamente que todas as pessoas peçam a aposentadoria no primeiro momento possível. Vejam, a tese da desaposentação está intimamente, indissociavelmente ligada à questão do fator previdenciário. Repetindo, o fator previdenciário é uma fórmula matemática que culmina algumas variáveis, entre elas a idade. Quem se aposenta por tempo de serviço, hoje chamada aposentadoria por tempo de contribuição, com pouca idade, vai ter o cálculo do seu benefício reduzido, como dessa minha amiga professora, que perdeu mais da metade do seu benefício. Quem é que pede desaposentação? As pessoas que requereram aposentadoria. No primeiro momento em que isso foi possível, assim que completaram 35 ou 30 anos, ou no caso do professor, 25 anos de contribuição, e tiveram um benefício reduzido por conta desse fator previdenciário. Digamos o seguinte, digamos que a desaposentação seja possível. Se a desaposentação for possível, pura e simplesmente, sem precisar devolver o que já recebeu a título de aposentadoria anterior, simplesmente o fator previdenciário ele é letra morta no sistema. Agora, alguém diria, e por que não matamos logo essa letra? Né? Por que não fazemos dela uma letra morta, já que alguns entendem até que ela é inconstitucional? O Supremo Tribunal Federal já se manifestou em caráter liminar sobre a constitucionalidade do fator previdenciário, e manteve o fator previdenciário. Então, não vamos discutir nesse aspecto. Mas por que não derrubamos, então, através da tese da desaposentação, o fator previdenciário? Vejam, o fator previdenciário ele passou por um primeiro teste de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo disse, ainda que não em decisão final, disse sim, me parece que o fator previdenciário vale. Não vou suspender a eficácia dessa norma que introduziu o fator previdenciário até o julgamento final do processo. Essa questão foi levada ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional disse, vamos derrubar o fator previdenciário. E aí eu conheço, só para finalizar, que eu já passei um pouco o meu tempo, eu conheço um ex-candidato a presidente da República que dizia, na sua campanha eleitoral, o seguinte, quando eu for eleito, uma das primeiras coisas que eu vou fazer
Não vou usar o bordão, que aí vocês vão saber o que é. Né? Uma das primeiras que eu vou fazer, coisas que eu vou fazer, camarada, é extinguir o fator previdenciário. Eu odeio o fator previdenciário, isso faz muito mal para o aposentado, isso maltrata o meu povo. Se eleito for, acabarei com o fator previdenciário. Se eu fosse político, eu diria a mesma coisa, porque isso dá voto. O que eu estou falando e vou falar não dá voto nenhum, mas eu não sou político, por isso eu posso falar aqui. Aí o que aconteceu? Esse cidadão foi eleito e passou 8 anos presidindo o país. No final do mandato dele, quando a candidata a presidente dele estava capengando ainda, precisando de voto, o Congresso Nacional, através da iniciativa de um companheiro seu de partido, um senador da República, extinguiu o fator previdenciário, aprovou um projeto de lei dizendo nada mais de fator previdenciário. Isso foi levado, vocês sabem, projeto de lei aprovado no Congresso, vai para o presidente para a sanção. E aí chegou o grande momento do mandato desse camarada. Caiu no colo dele. Né? Mata logo isso aí, que você mata 2 coelhos com uma caixa d'água só, como, né, dizem que alguns, né, enfim, dizem. E o que ele fez? Vetou. Vetou. Ele disse, não, isso aqui se mantém. Porque eu não sou louco. Uma coisa é eu dizer algo enquanto oposição. Outra coisa é se eu preciso administrar esse orçamento. E nós vamos discutir sobre isso. E implicar um pouco mais essa ligação da desaposentação com o fator previdenciário, né, do problema atuarial que a desaposentação poderia provocar, e prometo a vocês, falar de uma outra coisa que é parecida, mas não é a mesma coisa, que é a reaposentação. E nisso eu acredito, para não dizer que eu não falei de flores, nisso eu acredito. E vou depois tentar demonstrar, se tiver tempo aqui, a diferença entre essa desaposentação clássica, que do meu ponto de vista é uma irresponsabilidade fiscal, e a tal da reaposentação, que é uma outra coisa um pouco diferente. Muito obrigado. Agora vamos passar a palavra para o Fábio Zambit Ibrahim, para fazer uma defesa favorável à desaposentação, e depois terminamos com os outros 2 palestrantes. Por favor, Zambit, é você. Boa noite a todos. Agradeço à ESA pelo convite, em especial ao amigo Pardal também por estar aqui falando desse tema, que já faz parte da minha vida, né? Eu realmente escrevi o primeiro livro sobre desaposentação uns 10 anos atrás. Tive que tirar meu nome da lista telefônica por causa disso, né? Porque na época a coisa cresceu de tal maneira que ligavam para minha casa, né? Querendo saber como é que era, etc. Mas foi bom. Acho que isso acabou propiciando um desenvolvimento, acho que incomparável do tema, frente até a outros sistemas mundiais. Já vi professores estrangeiros presenciando o debate no Brasil sobre desaposentação e todos assustados como isso aqui cresceu tanto. Minha opinião pessoal é que tem motivado muito a desaposentação no Brasil não é nem tanto a questão do fator previdenciário. Acho que isso é um componente sim, mas acho que o componente de fundo é a questão do modelo previdenciário brasileiro permitir aposentadorias precoces. Acho que essa é a questão central. Em modelos previdenciários mundo afora, dificilmente alguém se aposenta com menos de 65 anos. E nesse tipo de contexto, o indivíduo que pede um benefício previdenciário, ele efetivamente se retira aos seus aposentos e deixa a atividade remunerada. No Brasil, a praxe não é essa, especialmente na aposentadoria por tempo de contribuição, que o indivíduo ainda tem plena aptidão para o trabalho, tem conhecimento, tem disposição, se aposenta e continua suas atividades laborativas. E aí, então, existe um contexto laborativo próprio para a desaposentação. Mas, basicamente, em um resumo aqui apertado, quais seriam os obstáculos que são apresentados frente à desaposentação? O primeiro clássico é a ausência de previsão legal. Lei 8.212, 8.213, em momento algum tratam do assunto. E não tendo previsão legal, ela não seria possível. O segundo argumento clássico também é que, uma vez requerida a aposentadoria e preenchido todo o seu ITER, de acordo com a legislação vigente, todo o procedimento estabelecido, o benefício é concedido, você tem um ato jurídico perfeito, e esse ato não poderia ser superado, não poderia ser desconstituído, mesmo por vontade do seu titular, buscando a máxima efetividade do artigo 5º da Constituição, quando dá uma proteção especial à coisa julgada, ao direito adquirido e o ato jurídico perfeito. E um terceiro argumento tradicional também é a necessidade do equilíbrio financeiro e atuarial,
que é uma previsão constitucional expressa hoje no artigo 201 caput da Constituição. O modelo previdenciário brasileiro, bismarckiano que é, pelo menos nos seus fundamentos, ele deve buscar fonte de custeio de trabalhadores e empresas, de tal maneira a angariar recursos necessários à concessão de benefícios. Esses três argumentos básicos seriam os impeditivos à desaposentação. Na minha opinião, nenhum deles é insuperável. Todos, na verdade, são argumentos equivocados. Primeiro, a ausência de previsão legal, em medida alguma, impede alguma demanda do particular frente ao Estado. Isso é um conceito elementar do direito administrativo, em que a administração pública tem uma vinculação positiva à lei, ou seja, ela só pode fazer o que a lei permite, enquanto o administrado tem uma vinculação negativa, ou seja, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não veda. Então, se o particular, o cidadão, tem uma demanda frente ao Estado e não há um impeditivo legal nesse sentido, é uma demanda legítima. Se isso não vulnera nenhum preceito constitucional maior, nenhum princípio, não há por que denegá-la. E nesse ponto, então, a Lei 8.212 e 8.213 não impedindo desaposentação, entendo ela ser possível. Há quem entenda que o artigo 18... parágrafo 2º da Lei 8.213, seria sim um impeditivo normativo à desaposentação, porque fala esse preceito legal que o segurado aposentado que volta a trabalhar, volta a contribuir, sem benefício algum, salvo o salário família, salário maternidade, reabilitação profissional, como também disciplinado no Regulamento da Previdência e Decreto 3.048. Ora, mas a desaposentação, ela visa justamente atender esse preceito. Realmente a lei diz que o indivíduo não pode ter outro benefício. Ele de fato já é aposentado. Então o que ele faz? Ele abre mão daquele benefício, buscando uma prestação mais vantajosa. Eu não vejo impedimento a essa conduta no parágrafo 2º do artigo 18. Com relação ao ato jurídico perfeito, também me parece uma interpretação equivocada usar isso como fundamento frente a essa intenção do segurado em renunciar ao seu benefício. Como sabemos, o artigo 5º traz ali, na maioria das suas previsões, direitos individuais, direitos fundamentais do cidadão frente ao Estado. Então, se é o próprio titular daquela salvaguarda constitucional que abre mão daquela proteção visando o seu interesse próprio, me parece natural concluir que a Constituição não impede esse tipo de conduta. Não faria sentido algum usar um preceito normativo da Constituição que traz garantias fundamentais contra o seu próprio titular, que no caso seria o segurado ou aposentado. Uma discussão que é mais controvertida das três é justamente a última, a questão do equilíbrio financeiro e atuarial. Se o indivíduo consegue um novo benefício nessas circunstâncias, ele estaria obtendo uma vantagem indevida frente aos demais segurados sem previsão de custeio. Isso me parece errado também, porque do ponto de vista atuarial a coisa funciona da seguinte forma. Se você perguntar para um atuário como é que funciona, o indivíduo está trabalhando, contribuindo, tem uma fase, um período de cotização, ascendente, arrecadatório, em um determinado momento ele se aposenta e aí a curva começa a descer, ele começa a receber benefícios. A premissa atuarial é que quando o indivíduo se aposenta, ele cessa as contribuições e começa a fase de percepção do benefício. Se o indivíduo, após se aposentar, continua a trabalhar e, por conseguinte, continua a contribuir, a lógica atuarial nos diz que há um ingresso de receita imprevisto. É um dinheiro a mais que entra, que não era para entrar. E aí, do ponto de vista matemático também, o que seria mais justo? Usar esse ingresso de receita adicional para que se faça um recálculo do seu benefício numa renda mensal mais adequada frente ao que aquele segurado contribuiu. Ou seja do ponto de vista normativo, jurídico, constitucional ou até matemático, a desaposentação me parece o caminho mais adequado. Então, sobre qualquer perspectiva, esses três fundamentos me parecem equivocados. O que eu vejo com preocupação nos dias de hoje é que o governo federal tem tentado justificar todo tipo de conduta expropriatória, inclusive no âmbito previdenciário, com base no princípio da solidariedade. Esse é um argumento que tem crescido nos últimos 10 anos. Vejo frequentemente
o governo federal manifestar-se nesse sentido. Não, o segurado tem que contribuir, essa contribuição fica para o sistema, ele não recebe nada de volta, porque o modelo é solidário. Bom, isso é um fundamento, primeiro, elementar. Qualquer modelo protetivo é fundado no ideal de solidariedade. Na verdade, qualquer Estado tem isso como fundamento. A partir do momento que nos engajamos num projeto cooperativo de vida em sociedade, a solidariedade é um componente elementar para isso. É, em certa medida, uma responsabilidade que cada um de nós carrega frente à preservação do bem-estar do próximo, da dignidade inerente a cada pessoa humana. A dignidade, eu diria que pode ser muito mais um dever do que um direito. Agora, por outro lado, a solidariedade não é uma carta branca para que o Estado possa expropriar o nosso patrimônio sem qualquer contraprestação. A solidariedade não é desonestidade. Essa é a questão. A solidariedade, ela hoje tem sido usada como era o interesse público nos anos 80, que justificava qualquer coisa que o Estado queria fazer, superando garantias individuais. Era o supertrunfo que era usado na época, era interesse público. Interesse público, coitado, caiu em desgraça, né? E agora o novo chavão, o novo trunfo é a solidariedade. A gente tem que pensar o seguinte, o que é solidariedade? Para que ela serve? Ela tem uma natureza instrumental. Onde ela quer chegar? A solidariedade, ela é um instrumento para se buscar a justiça social, que é a finalidade do nosso sistema de seguridade. A seguridade quer chegar na justiça. E justiça social, ela tem uma dimensão redistributiva, claro, preservação do mínimo existencial de cada um de nós, mas a justiça social, do ponto de vista filosófico, ela não afasta também aspectos meritocráticos. Ela não permite evadir-se do que efetivamente cada um de nós faz visando no seu próprio bem-estar. O Estado não tem essa prerrogativa de buscar no nosso patrimônio qualquer parcela que julgue adequada, visando atender o interesse dos demais. Quando é papel do Estado tratar a todos nós com igual consideração e respeito, isso implica também preservar o patrimônio previdenciário que é construído por cada um de nós. Então, qualquer modelo previdenciário sério no mundo, inclusive modelos que têm um grau de solidariedade elevado, modelo francês, por exemplo, português, eles não admitem esse tipo de conduta em que o Estado simplesmente traz uma contribuição de um aposentado, de um inativo, e não dá rigorosamente nada em troca. Isso não existe. A solidariedade tem seus limites. E falta essa percepção no modelo brasileiro. Por isso que eu, pessoalmente, sou favorável à desaposentação. Acho que a desaposentação, uma vez aprovada, terá um efeito interessante, que será provocar no modelo brasileiro alguma reforma previdenciária mais profunda, que é o que falta fazer já de longa data. Era isso que eu queria dizer aqui no nosso espaço. Agradeço a atenção e fico à disposição para maiores comentários. Muito obrigado. Bom, o Zambit fez agora a nossa apresentação bastante interessante. Vamos passar a palavra para o Cacá, Carlos Renato Domingos, para fazer a sua exposição. Por favor, 10 minutos. É uma alegria muito grande estar novamente com vocês, a turma da pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário aqui da ESA, com quem eu tive o enorme prazer de estar por 6 aulas, e é uma turma excepcional. Esse pessoal, Pardal, realmente dedicado, interessado, empenhado, conhecedores, uma das melhores turmas que eu já tive no meu pouco tempo lecionando. Parabéns à ESA pelo evento, agradecer muito o meu mestre Pardal, o meu Aníbal. Quem conhece o Pardal sabe que ele sempre faz referência ao mestre dele, ao Aníbal Fernandes. Ele é o meu Aníbal, ele sabe disso. Para mim é uma alegria estar numa mesa dessa, né? Tem doutor, tem mestre e tem esforçado. Né? Precisavam de 4 nomes, arrumaram 3. Aí alguém ouviu lá na Secretaria da ESA, precisa de mais um nome de peso. Aí me viram passando, aquele gordinho ali, põe ele na mesa. Bom, e ainda para falar contra. Na verdade, eu me coloquei contra, só que no fundo mesmo, respeitando o meu lado São Paulino, eu sou indeciso. Mais por contra, entendeu? Mais por contra. Indeciso, mas mais por contra. Vou fazer rapidamente, tudo que eu trouxe aqui, o Zambit sentou dali, e com a destreza que ele tem, ele viu que eu tinha colocado contra e bateu, né? Ao invés de ele defender o a favor, ele bateu nos meus aqui. E agora fica difícil. Primeiro que eu não tenho a voz de radialista do Zambit. Tampouco a capacidade dele. Mas vou tentar ainda
dizer por que eu tendo a ser contra o Instituto da Desaposentação. Rapidamente passar pelo conceito, para não melindrar nem o Zambit nem o Tetel, nosso grande amigo Tetel, eu pus o do João Batista Lazari e do Carlos Alberto Pereira de Castro. Ato de desfazimento da aposentadoria por vontade do titular, para fins de aproveitamento desse tempo de filiação em uma contagem visando um novo benefício, no mesmo ou em outro regime previdenciário. Pegar só um pouquinho do conceito do Zambit, até porque o Teodoro utiliza no livro dele, e o Zambit sempre faz questão de reforçar bem que esta desaposentação para obtenção de uma nova sempre primordial e imperioso que seja para uma situação melhor para o segurado, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da ampliação dessa proteção social. Conceituado está, rapidamente, o histórico que eu tirei do livro do Teodoro. Pai da criança, como de muitas crianças na esfera do direito previdenciário, é o professor Vladimir Novaes Martins. Em 87, ele já havia publicado um artigo sobre o tema, chamado Renúncia e Irreversibilidade dos Benefícios Previdenciários, suplemento trabalhista da ITR. Em 88, ele repetiu o ato de discutir, de trazer ao debate a questão da reversibilidade da aposentação, suplemento de jurisprudência da IOB, e em 96, aí sim, surge o nome desaposentação, num artigo chamado Direito à Desaposentação, que o Vladimir publicou. Lembra onde, Theo? Acho que na LTR também, né? A favor, mas acha que tem que devolver o Vladimir, né? Ele acha que tem que devolver. Então é contra, que ninguém devolve, né? Eu também acho que, assim, no finalzinho eu vou colocar, mas eu acho que com a devolução até que seria mais aceitável a questão da desaposentação. Há um debate, seria a revisão? Muita gente, no meu humilde entender, ainda chama equivocadamente de revisão. Seria renúncia? Seria um abandono? Seria desistência? Eu adoro essa tese do professor Hermes Arraes Alencar. Seria uma mera transformação de benefício? Como já há transformação do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, como havia antes compulsória, se não me engano, transformação da invalidez em aposentadoria por idade. Essa seria uma transformação de uma aposentadoria por tempo com uma situação de valor de renda X para uma situação de valor de renda X mais alguma coisa. O Hermes encara dessa forma. Eu acho muito legal essa abordagem que o Hermes faz. Ele até tem um livro publicado com esse tema, Desaposentação e o Instituto da Transformação dos Benefícios previdenciários. Seria um recálculo? Então tem essa discussão. Eu gosto muito da tese do Hermes, mas ainda fico com a renúncia. Renúncia sempre o desfazimento para obter uma situação mais vantajosa, uma situação melhor. O que estaria a impedir, ou melhor, o que estaria a justificar o pedido de desaposentação e impedir que o segurado que volta à atividade ou nela permanece não tenha direito a nenhum benefício? Seria o parágrafo 3º do artigo 11 do nosso Plano de Benefícios da Previdência Social, Lei 8.213 de 24 de julho, e o parágrafo 2º do artigo 18, que diz que o segurado que voltar ao trabalho ou permanecer em atividade paga e nada recebe, porque salário família e reabilitação profissional é nada. Até porque a reabilitação profissional é um instituto completamente falido hoje em dia no nosso país. Por que eu entendo que não cabe a desaposentação? Por tudo que o Zambit bateu. A administração pública está obrigatoriamente ligada ao princípio da legalidade. Um dos fundamentos, e segundo o Zambit, talvez um dos últimos a ser utilizados, favoráveis à desaposentação, é a questão que não há lei impedindo, ele colocou aqui muito bem, se não há lei impedindo, pode o segurado requerer, porque ele não é proibido. Como não há lei prevendo, não pode a administração deferir, processar um pedido desse. Então, via de regra, teria que ser na esfera judicial. A administração pública está, pelo artigo 37 da nossa Constituição, adstrita é obrigatoriamente ligada ao princípio da legalidade. Eles não podem fazer nada sem que esteja efetivamente previsto. Normalmente na instrução normativa, né? Que o princípio da legalidade é esse princípio da instrução normativa. Mas é o que eles fazem. Contribuição do segurado é compatível. Essa contribuição do segurado que retorna à atividade é compatível com os princípios da solidariedade e da diversidade do custeio. Onde eles estão? Vamos lá. Dá para pegar no artigo 3º da nossa Constituição, Objetivos Fundamentais da República. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Artigo 195 da nossa Constituição. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade.
E 194, inciso 5º, diversidade da base de financiamentos. Isso, para mim, estaria a legitimar essa contribuição do inativo, digamos assim, até porque vamos fazer rapidinho uma alusão aqui ao pessoal do serviço do regime próprio, que ele aposenta, contribui e efetivamente essa contribuição vai para o fundo de previdência. Caso contrário, isso ficasse vinculado a ele, ou para resgatar em forma de pecúlio, ou para recalcular para um novo benefício, estaríamos partindo para algo de conta individual, digamos. E o ato jurídico perfeito e direito adquirido. O Zambit colocou muito bem, eu gostei muito da explanação do Zambit no livro dele. Ato jurídico perfeito e direito adquirido são garantias individuais fundamentais para proteger o indivíduo contra a lesa ação do Estado. Não pode o Estado invocar em seu favor. Mas eu acho, viu, Zambit, que é um parâmetro para que a gente tenha uma segurança jurídica. Até porque, desde que eu advogo na área previdenciária, já tem um bom tempinho, eu sou mais novo do que o Jonas, tenho 38 recém-completos, com um corpinho de 50, o meu é para pior, não tem jeito. Eu sempre briguei por INSS reconhecer direito adquirido e ato jurídico perfeito. Quem é da época da OS 600, militou muito com isso. Então, sempre lutei para que a INSS observasse o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Ato jurídico perfeito, inclusive, o trabalhado em condições especiais. Não vejo como o segurado desconstitui um ato que se aperfeiçoou juridicamente e que o INSS adquiriu o direito de pagar sob aquela concessão. Por fim, que o Pardal já está me olhando feio, e só faltava tu falar que era o Lampadinha, né? Porque o professor Pardal tinha o Lampadinha, lembra? Que o Pardal, meu mestre, tinha o Lampadinha. Lembra do Lampadinha? Por fim, a nossa dúvida é, a gente fica aqui todo mundo debatendo com muita propriedade, até porque o Zambit, como falou, o Vladimir é o pai da criança, mas quem embalou foi o Zambit, que escreveu o primeiro livro. Enquanto o Supremo não decidir, vai ficar complicado. Tem muita alusão dessa questão do artigo 18, parágrafo 2º, da contribuição do inativo, viu, Zambit? Inclusive, acórdãos que eu encontrei no STF, contrários, trazem essa analogia. Um do Sepúlveda pertence, depois eu passo para o pessoal, até depois do intervalo deixo o número das ADINs, um relatado pelo Peluso, e o Luiz Roberto Barroso, que hoje é ministro do Supremo, um excepcional jurista, quando dessa ação da ADIN 2110, eu não me recordo agora a ADIN da questão do inativo, da contribuição do servidor inativo, ele funcionando, trabalhando como consultor, como parecerista da AGU, ele colocou assim, vou terminar com essa leitura, a ADIN é 3105. Nenhum contribuinte tem o direito de não vir a ser tributado no futuro ou de não ter sua tributação majorada. Reconhecer direito adquirido aos inativos de não sofrerem tributação importaria instituir uma imunidade tributária sem previsão constitucional. Por que isso? Porque alguns defendem que a volta do segurado da atividade, sem o direito ao benefício com a imposição da contribuição, torna ele um sujeito passivo tributário. Ele é contribuinte e, em sendo contribuinte, não tem porquê, nada impede que ele seja taxado, pague o seu imposto, pague o seu tributo. A contribuição previdenciária tem caráter de tributo, fomos vencidos nisso, e efetivamente não há a criação de uma imunidade específica para ele, em razão somente de se aposentar e continuar trabalhando. Acabou? Por enquanto. Daqui a pouco você volta. Pessoal, rapidamente, agora o Teodoro Agostinho vai fazer a sua explanação de 10 minutos, e aí nós vamos parar para o cafezinho rapidinho. 10 minutos para a Theo. Vai lá, Theo. Bom, boa noite então a todos, pessoal aqui do presencial, boa noite ao pessoal do telepresencial. Um grande abraço, um grande beijo no coração de todos vocês que já mandaram inúmeras manifestações via Twitter, via Facebook, com relação a este evento que a gente divulga. Então tem lá meu Twitter, Teodoro com H, _prof. Lá no Facebook eu possuo uma fanpage, Teodoro com H Agostinho, onde invariavelmente eu estou postando estas e estes eventos ligados à área, decisões que alunos ou que os próprios professores também conseguem e são interessantes, a gente posta justamente para criar uma onda forte de jurisprudência na nossa área, que é o direito previdenciário. E é claro, não posso me furtar aqui também de agradecer à ESA, na pessoa do professor Sérgio Pardal, um grande amigo, foi meu professor, já que todo mundo falou aqui de idade, né? Eu sou caçula, então, eu tenho 35, e é uma honra estar presente a esta mesa, porque todos aqui foram os meus professores, e são ainda, e são grandes nomes, então, quem sou eu para questioná-los e falar? Falar por último tem dois lados. Às vezes é bom
se é que falta alguma coisa naquilo que as pessoas que lhe antecederam falaram. E, no meu caso, é ruim, porque eu fiquei por último e todos aqui praticamente esgotaram o tema. Mas vamos lá. A desaposentação. Com relação à natureza jurídica, o professor Jonas colocou, o professor Kaká, o professor Fábio também, existe essa discussão. Olha, é abandono, é desistência, é renúncia. Eu, desde o início, e sempre vou defender que trata-se, sim, de uma renúncia. Renúncia àquele ato jurídico perfeito e que o segurado tem direito a isso. Quais são as situações, então, que sejam? É claro que o pecúlio foi um divisor de água? Sim. O fator previdenciário é algo que veio a corroborar com isso? Claro, óbvio. Mas, acima de tudo, e aí não é uma questão jurídica, é uma questão de realidade do nosso país. Atualmente, a aposentadoria ela é vista como um complemento salarial. Então, num primeiro momento, quando a pessoa vai se aposentar e ela percebe que ela terá uma redução, ela coloca isso no plano B. Ela fala, tudo bem, porque eu recebo R$4.000 de meu salário, eu vou ter R$2.000 de aposentadoria, eu vou totalizar 6. E vai começar a pensar neste efeito quando, eventualmente, ele está saindo efetivamente do mercado de trabalho. Agora, me parece desarrazoado, dentre todas as situações postas aqui pelo Fábio, que também, como eu, é favorável, uma situação. Bom, nós não temos na prática, como o Kaká disse, o benefício em si. Tem a previsão, salário-família, um tanto quanto restrito, porque tem a questão do critério de baixa renda. Reabilitação, como o próprio Kaká disse, é algo que, na prática, é difícil de você observar, apesar de que a gente vem percebendo uma movimentação grande nessa área, inclusive com estudos da própria Previdência, de que para cada R$1 gasto em reabilitação, você economiza 4. Por fim, salário-maternidade. Meus queridos, salário-maternidade, existe a possibilidade, está lá no decreto, mas os protocolos médicos não recomendam que nenhuma mulher com 55, com 58 anos passe por uma gestação. Eu não vou dizer que é impossível, hoje em dia a medicina avançou muito, mas é improvável. Talvez na situação de adoção, e aí não vai servir só para a mulher, né? Serve para o homem também, atualmente, com relação à homoafetividade. Enfim, é uma outra discussão. Com relação, e aí agora que eu lembrei, a amiga do professor Jonas, de repente, professor Jonas, valeria a pena ela contratar o professor Kaká para que ele questione efetivamente essa questão do fator na aposentadoria dos professores. É uma discussão que se tem no STJ, a gente vê algumas decisões favoráveis, né? Também seria motivo, talvez, até para um outro debate pela natureza. Com relação à renúncia, por que eu defendo, então, que a renúncia é possível? Porque, partindo aqui, tá, de um achismo, de que o STF julgará, e na minha opinião ele julgará desta forma, sendo favorável à desaposentação, neste aspecto da renúncia. Eu tenho e acredito e defendo que a renúncia será possível, sim. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, e por que seria possível? Se falou muito aqui, mas tem também uma regrinha constitucional que não foi lembrada. 195, parágrafo 5º, regra da contrapartida. Nenhum benefício poderá ser criado, majorado ou estendido sem a devida fonte de custeio. Ora, aqui nesse caso eu tenho absolutamente o contrário. Eu tenho efetivamente o custeio, mas eu não tenho a contrapartida daquele cardápio, daquele rol de benefícios. Um prejuízo, aí, na minha opinião, latente. Bom, se o STF decidir que a renúncia é possível e que não tem que devolver nada, excelente, problema resolvido. Mas vamos partir aqui desse pressuposto de pessimismo, eu digo aqui mitigado, de que a renúncia seria possível, tendo que devolver. Mesmo assim, será vantajoso. Eu sei que aqui o tempo nosso está escasso, eu já vou finalizar, e na volta a gente retoma. Mas vamos imaginar, então, o seguinte, eu estou pedindo uma renúncia. Só que hoje, eu me aposentei, talvez em 98, com 50 anos de idade. Faz 15 que eu trabalho. Então, hoje eu tenho 65 e 15 de contribuições. Requisitos essenciais para uma outra modalidade de aposentadoria, aposentadoria por idade. Levando em consideração essa premissa e essa tese que eu estou falando, para mim pouco importa aquilo que eu já contribuí. Eu não estou usando nada daquilo. Eu só quero as novas contribuições e essa nova aposentadoria, permitindo-se, sim, que eu renuncie à antiga por uma mais vantajosa, que é o conceito da desaposentação, sem utilizar nada, então, com relação às contribuições passadas. Desta forma, na minha opinião, eu faria o quê? Eu implodiria essa questão de equilíbrio atuarial e financeiro. Até porque, se isso fosse tão importante, na minha modesta opinião,
Quando eles tiveram a possibilidade de extinguir a DRU, eles o fariam e assim não fizeram, que é a desvinculação de receitas da União. Obrigado por enquanto. Pessoal que está assistindo aí como telepresencial, muito obrigado para vocês. Olha, nós vamos voltar em 10 minutinhos. Nesses 10 minutos, a Fernanda Parrini vai fazer os rápidos comentários de como é que foi o debate até agora. Para segundo tempo, eu só quero lembrar todo mundo. Em primeiro lugar, nós temos no Supremo Tribunal Federal esse julgamento que foi pela metade. Renunciar pode, mas tem a discussão de devolver o dinheiro. Em segundo lugar, no Congresso Nacional, tramita um projeto de lei sobre a desaposentação. E aí tem uma discussão, vai aprovar a desaposentação ou vai reaver o antigo pecúlio? Isso fica para o segundo tempo, vamos parar rapidinho para o café e 10 minutos para ouvir os comentários da Fernanda Parrini. Muito obrigado, até daqui a pouco. Sobre a desaposentação, né, tema dominante aí nos nossos tribunais, aguardando a decisão final no Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade ou não, bem como, se possível, a forma que isso ocorrerá. Como bem explanado pelo Dr. Fábio Zambit, né, o predecessor, ele que escreveu o primeiro livro sobre o tema, ele é favorável à desaposentação, né, sem a necessidade da devolução de nada que foi recebido pelo segurado, né. Segundo ele, as teses, né, os argumentos jurídicos contra a desaposentação são todos passíveis de críticas, né, como a ausência de previsão legal para o ato de desaposentar-se, já que a administração, apesar de não ter a previsão da desaposentação, a administração está subordinada ao princípio da legalidade. Porém, o segurado que se aposenta, a aposentação no âmbito do patrimônio dele, é matéria de direito privado. Ele pode sim renunciar ao benefício. Porém, né, a administração pública não permite isso, só em uma única hipótese, como ressalvado, eu acho que pelo professor Carlos Renato, quando o segurado pede o benefício, porém, por motivo de não ter gostado do valor que aquele benefício alcançou, ele não recebe o primeiro pagamento. Só dessa forma que o INSS, no âmbito administrativo, aceita a renúncia, a desistência do ato concessório. Porém, o judiciário, né, principalmente os tribunais federais, bem como o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entende que a aposentadoria é passível de renúncia. Tá? O problema aí da desaposentação é como é que fica as rendas mensais que já foram percebidas pelo segurado, né? Se o segurado, para desaposentar, terá ou não que devolver o que por ele já foi recebido. Bom, outro óbice que enfrenta a tese da desaposentação seria que a aposentadoria já ingressou no patrimônio jurídico do aposentado e já se tornou ato jurídico perfeito, acabado, não sendo possível ele desfazer desse benefício, né, usando o artigo 5º da Constituição. Porém, pelo que foi debatido aqui, isso só se aplicaria à administração pública, né? Enquanto patrimônio disponível do segurado, ainda que restrito, porque ele não pode passar a aposentadoria para alguém, né? Ele não pode dar o direito de se aposentar a outra pessoa, ainda assim continua sendo patrimônio jurídico dele. Então, ele pode sim deixar de receber o benefício, de várias formas, né? Ele pode renunciar ao valor ou simplesmente deixar as contribuições, a renda mensal sendo depositada na sua conta corrente sem receber o benefício. Né? O INSS irá estornar esse benefício depois de 6, 7 meses, ele irá renunciar, de certa forma, a esse valor. Então, é possível, sim, a renúncia por parte do segurado. Ele pode deixar de receber o benefício, pelo motivo que for. E o principal motivo aí, os contrários à tese da desaposentação seria o equilíbrio atuarial, né? Porque talvez isso gerasse um desequilíbrio no sistema e a Previdência Social não conseguiria arcar com todos esses novos benefícios, já que mais favorável. Porém, né, deve-se destacar aqui que esse novo benefício, essa nova aposentadoria foi custeada assim. Quando o aposentado retorna ao trabalho, ele é obrigado a verter contribuição. Se houve contribuição, esse novo benefício será custeado por essas novas contribuições. Então, na realidade, não há que se falar num desequilíbrio atuarial, já que esse benefício teve o seu custeio devidamente recolhido. Outro aspecto aí também levantado pelo professor Zambit seria o aspecto da solidariedade, né? Que os nossos governantes, nossos políticos, os que são contra a desaposentação, né, dizem que essas contribuições vertidas já pelos inativos quando retornam ao trabalho
seria o caráter social da Previdência. Mas como ele mesmo defendeu, que na verdade a solidariedade também não veda a meritocracia. Logo, se o segurado, inativo, aposentado, retornou ao trabalho, contribui para a Previdência, ele possui sim o direito de ter um benefício mais favorável, através do Instituto da Desaposentação. Agora, o grande debate no STF, no STJ, seria quanto à restituição daquilo já percebido pelo segurado. O Dr. Pardal defende que, como se trata de verba de caráter alimentar, o benefício previdenciário, seja pensão, aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, é benefício de caráter alimentar. Logo, ele não é passível de restituição. Outro motivo pela impossibilidade da devolução seria que a Previdência, na sua lei, no seu regulamento, prevê pouquíssimas hipóteses onde o segurado é obrigado a devolver aquilo que lhe foi pago. E isso está interligado à fraude ou dolo na concessão. Né? Houve um benefício concedido através de falsidade de documento ou qualquer outro tipo de má-fé do segurado, aí sim ele está obrigado a devolver essas quantias. Na desaposentação não há esse tipo de fraude. As contribuições foram vertidas, logo o segurado possui direito de desaposentar sem restituir, porque não há a ilicitude do ato. A única forma da devolução dos valores percebidos de aposentadoria ou de outro benefício no regime geral seria quando o ato é ilícito, e isso não ocorre na desaposentação. Então, são esses comentários que eu tenho a tecer sobre o debate até esse momento. Aguardo vocês no segundo ato. Pessoal, estamos debatendo aqui a desaposentação. Tenho aqui alguns alunos aqui presentes, uma boa parte dos nossos alunos aqui presentes, e 4 juristas debatendo. Eu vou abrir de novo agora para cada um deles, em 5 minutos, fazer uma rápida explanação do que foi o primeiro tempo. E aí voltamos ao debate. Vou abrir na mesma ordem. Então, em primeiro lugar, fala Jonas Dede Gonçalves, por favor. Muito obrigado, professor. Bom, então eu vou me concentrar, eu peço licença aos demais, ao professor Agostinho, eu vou me concentrar aqui nos argumentos do professor Zambiti. E eu explico por quê. Porque o livro do professor Zambiti me impressionou muito, logo que ele foi lançado. Eu lembro, eu estava aqui no centro de São Paulo, buscando ali na livraria alguma coisa que me despertasse interesse, e aí veio aquele livro com a capinha preta, né? Desaposentação. Eu disse, puxa, genial. Aí eu comecei a folhear assim, de, nossa, esse cara está quase me convertendo. E vejam bem, eu vim aqui com essa esperança de ser convertido, porque eu estou cansado de pensar contra a desaposentação, porque isso não é bacana, isso não faz bons amigos. Né? Então, eu vim aqui, se eu for hoje na ESA, e vai estar o professor Zambiti lá, e o Zambiti vai me converter. Eu vou de alma aberta e de mente aberta para ser convertido. E o livro quase me converteu naquele primeiro momento. E eu comprei o livro no momento, precisei ler 1, 2, 3 vezes para identificar os pontos centrais dos argumentos do professor Zambiti. Alguns ele trouxe aqui, muitos já são conhecidos, já são repetidos aí em várias teses, né? E por isso eu vou me concentrar nos argumentos aqui do professor Zambiti, né? Para que ele possa depois me converter, talvez, né? A tese da desaposentação. Vejam bem, o professor Zambiti, em primeiro lugar, ele fez um questionamento do ponto de vista dogmático, né? E eu concordo em parte com ele. A ausência de norma expressa sobre a desaposentação não impediria, em tese, esse pedido do segurado, ou esse pleito, essa pretensão jurídica do segurado. É óbvio que haveria, como o professor Cacá colocou aqui, haveria sérios impedimentos do ponto de vista administrativo, porque na ausência de norma, o administrador público não pode agir de acordo com sua conveniência, oportunidade, e aquela ideia do princípio da legalidade para a administração pública, mas nada impediria o pleito judicial disso. Eu acho razoável. E vejam, daqui a pouco eu me explico mais para não parecer contraditório. Agora, há uma questão dogmática muito importante. Todas as discussões judiciais sobre a desaposentação passam obrigatoriamente pela interpretação do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 1991, que é o plano de benefícios do regime geral de previdência social.
é uma questão dogmática importantíssima do meu ponto de vista. Basicamente, aquele dispositivo diz que o aposentado que continuar trabalhando, vinculado ao regime geral de previdência social e, portanto, contribuindo para o sistema, não teria direito a quase nenhum outro benefício decorrente dessas contribuições posteriores. Isso se combina com alguns dispositivos também da Lei 8.212, e estabelece aquela regra, em relação às quais muitos não se conformam, né, de que ele continua contribuindo, mas não tem direito a nada ou a praticamente nada, apenas, como o senhor Agostinho colocou aqui, o salário família, o salário maternidade, pouco provável. Você imagina aposentada lá, grávida, né, uma velhinha grávida no posto lá do INSS requerendo o seu salário maternidade, né? E alguns outros serviços ali de menor importância. Praticamente nada, vamos zerar isso. Né? Então essa regra é importante. Há quem diga o seguinte, bom, mas vejam, ele não está pedindo uma outra aposentadoria, e esse dispositivo deveria ser interpretado no sentido de que ele está impedindo a acumulação de aposentadorias, mas não a escolha da mais favorável. E aí eu concordo em parte. Eu acho sim que o segurado tem direito de optar pelo benefício mais favorável. Agora, isso pode ter um custo. E essa é a interpretação que, no meu ponto de vista, deveria ser dada ao artigo 18, parágrafo 2º, porque ele, inclusive, se combina com outras normas, desculpem, eu não tenho elas aqui de cor, mas com uma delas que se diz que não se pode contar um mesmo tempo de serviço para a concessão de 2 aposentadorias. E na desaposentação clássica, é isso exatamente o que acontece. Ele contou o tempo para uma aposentadoria, usufruiu essa aposentadoria e agora está querendo outra, contando novamente esse tempo que foi contado para a primeira. Do meu ponto de vista, desculpem as opiniões contrárias, usar o tempo para a concessão de 2 benefícios, mesmo que você cancele o primeiro. Qual a saída? Aí é o que se discute de importante na desaposentação, porque eu não tenho problema nenhum com o fato de o segurado escolher o benefício mais vantajoso. A questão, e aí sim é a questão importante, é se ele precisa devolver o que recebeu a título de aposentadoria. Porque se disser que é preciso a devolução, a desaposentação em 99,9% dos casos fica inviabilizada. Porque a maior parte dos segurados não vai ter condições de pagar isso. Essa é a grande questão da desaposentação. Então eu dou um presente de grego aqui. Não pode desaposentar, não tem problema nenhum, mas devolve. Não, assim não, aí perdeu a graça. E perde a graça mesmo. Né? Então essa questão passa pelo artigo 18, parágrafo 2º. Qual é a melhor interpretação a ser dada, além dessas, na minha opinião, além dessas colocações que eu fiz, qual a melhor interpretação a ser dada a esse artigo 18, parágrafo 2º? Aqui deu o TRF da 4ª região, decidindo no órgão plenário uma interpretação conforme a Constituição esse dispositivo, que é aquilo que hoje se chama de reaposentação. Para diferenciar, porque são todos neologismos, né? Mas para distinguir uma coisa da outra, se chama de desaposentação, esse mecanismo clássico que a gente está discutindo. E reaposentação é aquilo que o professor Agostinho falou ali no final da sua fala, nós inclusive conversamos sobre isso uma vez no Facebook, não sei, numa dessas redes sociais. É aquela questão que ele apontou ali. Alguém se aposentou por tempo de contribuição, vamos imaginar, mas continuou contribuindo. Tempo suficiente para cumprir a carência para uma aposentadoria por idade. Ele poderia pedir aposentadoria por idade com base no tempo posterior à aposentadoria, se aquilo fosse isoladamente considerado suficiente para a aposentadoria por idade, que seria aí no caso calculado com base no coeficiente, digamos assim, de 85%, mas mais favorável do que a aposentadoria por tempo de contribuição, que foi lá para baixo por causa do fator previdenciário. Eu acho que aí não há problema algum, porque o problema da desaposentação é a questão do custo de oportunidade. Por que alguém que se aposenta cedo, e isso tem a ver com o fator previdenciário, ele ganha menos? Porque ele vai ganhar por mais tempo. A expectativa de sobrevida dele é maior. E por que quem demora um pouco mais a se aposentar pode ter um fator previdenciário favorável ou menos prejudicial e vai ganhar mais? Porque ele vai receber por menos tempo. Se a gente quiser entender um mínimo de lógica de seguro, se a gente quiser ainda entender o sistema previdenciário que caminha para um modelo puramente assistencial, do meu ponto de vista, daqui a algumas décadas, mas se a gente ainda quiser entender o seguro social brasileiro como um modelo de seguro e com resquícios do modelo de seguro, então a gente tem que levar em consideração isso aí, essa lógica.
do bônus malus, né? Então essa é a primeira questão. Como foi que o TRF da 4ª Região decidiu então? Dizendo, olha, essa reaposentação é possível. Querem um outro exemplo? E eu comecei a pensar nisso quando alguém me fez uma pergunta prática. E aí eu pensei, eu não posso ser tão mal. Para isso eu preciso achar uma solução. Alguém perguntou o seguinte, olha, fulano, foi um fato verídico, fulano ele está aposentado por tempo de contribuição. Certo? E aí ele calculando o custo de oportunidade, sabendo que a aposentadoria não significa mais recolher-se aos seus aposentos, que ele pode continuar trabalhando, ele disse, eu vou aposentar agora, uma proporcional, mas eu vou continuar trabalhando. Então eu vou somar aposentadoria com salário, tudo bem. Eu calculei esse custo de oportunidade, esse segurado calculou. Vamos imaginar que ele exercendo o direito legítimo de continuar trabalhando, de ser um inativo ativo, porque isso praticamente só existe no direito previdenciário brasileiro, da forma como existe aqui, ele fica inválido 12 meses depois da aposentadoria dele. E fica inválido de tal maneira que fica impossibilitado de... para a vida independente, inclusive, aquele que dá o adicional de 25%. Me perguntaram, foi o caso de uma pessoa que estava aposentada e depois teve um derrame, até 5 anos depois de aposentado e continuava trabalhando e contribuindo, ele teve um derrame. E aí ficou inválido, né? Completamente prejudicado do ponto de vista motor, cognitivo, etc. Uma necessidade de auxílio contínuo de terceiros. Eu disse, aí pode. Mas qual é a diferença de uma coisa em outra? O Cacá falou aqui que há alguém que defende a tese de que a desaposentação pura e simples, essa clássica que se discute normalmente, não essa reaposentação, é uma transformação. Mas, meu camarada, vou usar aqui uma expressão sua, meu camarada, como é que você vai transformar uma coisa na mesma coisa? E o problema da desaposentação é você pegar um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e transformar em um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Mas que metamorfose fajuta é essa? Não existe isso. Esse é o problema. Qual é o problema? E aí o professor Zambiti colocou, se aposenta muito cedo no Brasil, relativamente muito cedo. O professor Zambiti falou da Europa. Poxa vida, se a gente tivesse uma seguridade social da Europa, na Europa não tem essa história da pessoa estar aposentada e continuar contribuindo. Não, na Europa não. Agora, na Europa você não consegue se aposentar com 40 anos de idade, nem com 50 anos de idade. Em 1997, véspera, a estatística está lá, pode entrar no site do Ministério da Previdência. Em 1997, véspera da emenda constitucional número 20, quando havia um boato que disse que o governo não ia respeitar direito adquirido, ia atropelar tudo, etc., um monte de gente correu para se aposentar de forma proporcional. Sabem qual foi a média de idade da aposentadoria por tempo de contribuição naquele ano? Média, 44 anos. Como é que um sistema previdenciário pode conceber alguém com 44 anos aposentado, vamos imaginar, com aposentadoria integral de 100% do seu histórico contributivo, e receber isso para o resto da vida? Eu costumo dizer para os meus alunos que isso é uma jabuticaba. O que é uma jabuticaba? É uma coisa que só tem aqui, num país subdesenvolvido. O povo foi às ruas agora fazer manifestações. E o que eles estavam pedindo? Saúde, educação e, obviamente, menos. Não precisa zerar, mas menos corrupção, né? Eu não ouvi, não que isso não seja um problema, mas eu não ouvi previdência. Previdência está razoavelmente equalizada. O INSS gasta mais de 200 bilhões, aproximadamente 200 bilhões de reais por ano, só o INSS. O que quer dizer aqueles protestos nas ruas? Há outras prioridades. E se você gasta tudo com previdência, você não vai poder ter para gastar com outras coisas. Ah, professor, mas o senhor está sendo dramático, talvez. Era só roubar um pouco menos, talvez, mas isso não é um argumento jurídico. O que eu estou tentando colocar aqui é a necessidade de racionalidade do sistema. O que justifica um benefício previdenciário hoje dentro de um sistema solidário de seguridade social? Usando aqui a solidariedade que o professor Zambiti colocou. A existência de uma situação de necessidade social. Quando eu fui fazer minha prova para ingresso no mestrado na PUC, em 1990 e bolinha, 1996, 97, sei lá, uma das perguntas era: qual é o risco social coberto pela aposentadoria por tempo de serviço? Deu pânico na hora. Porque quando eu parei para pensar, eu disse, bingo, não tem risco aqui. Qual é o risco de alguém com 44 anos de idade estar com aposentadoria integral para o resto da vida? Não tem risco. É uma espécie, é uma ideia, é um ideal
patrimonialista do sistema previdenciário. É a lógica, eu costumo brincar com meus alunos de graduação, é a lógica Lady Kate. Quem é Lady Kate? É aquela ex-amante do senador lá do Zorra Total. Que ela diz o seguinte, estou pagando, então eu posso tudo. Então o fato de alguém pagar 30 anos para a Previdência ou 35 anos, isso por si só, isoladamente, justificaria a concessão de um benefício previdenciário sem a situação de necessidade social, né, que amparasse esse benefício? Não tem lógica. Agora, todo povo tem a Previdência Social que merece. O senhor Pardal diz que existe um projeto para aprovar a desaposentação lá no Congresso Nacional. Se for aprovado, pura e simplesmente, eu não tenho dúvida que o presidente de plantão, seja ele verde, amarelo, azul ou branco, ele veta. Porque a simples fim da desaposentação, sem um mecanismo que evite essas aposentadorias precoces, ele é destrutivo para o sistema. Ele é caótico para o sistema, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista atuarial e do ponto de vista lógico, inclusive do conceito de justiça social. Quem se aposenta por tempo de contribuição no Brasil? Eu tinha um monte de outras coisas para falar, é uma pena que não vai dar para falar tudo. Mas quem se aposenta por tempo de contribuição no Brasil? Eu digo lá nas minhas aulas, na graduação, lá na PUC, no Mackenzie e tal, eu brinco com meus alunos dizendo, pessoal, se vocês, agora eu não sei porque tem essa lei nova, mas se vocês encontrarem uma empregada doméstica aposentada por tempo de contribuição, tirem foto, mandem para mim. Eu vou jogar num slide, num PowerPoint aqui, porque isso é mosca branca. Já viram uma mosca branca? É raríssimo. Eu nunca vi uma mosca branca. Manda para mim, eu vou colecionar, né, nas minhas raridades. Agora, aí eu pergunto para eles, vocês já viram um trabalhador rural, fora o empregado, que agora que já fazem mais de 15 anos da edição da Lei 8.213, os empregados rurais já conseguem se aposentar, né, por tempo de contribuição, talvez. Mas um trabalhador rural comum, já viram um? Eu pergunto para eles. Se virem, tirem foto. Parece que é 0,05% dos trabalhadores rurais que recebem aposentadoria por tempo de contribuição. Eles tirem foto, porque é mosca branca de olho azul, né? É mais raro ainda. Então, a quem serve a aposentadoria por tempo de contribuição e de que forma isso impacta a seletividade e distributividade na prestação de serviços da Previdência, da Seguridade Social? De que forma isso impacta negativamente no conceito de justiça distributiva? A quem serve isso? E eu vou dar, só para fechar, já disseram que meu tempo acabou, eu vou dar um exemplo. Olhem bem para mim. Eu já disse minha idade aqui, eu vou fazer 44 anos, dia 19 de setembro. Quem quiser mandar uma lembrancinha para mim, pode mandar. 19 de setembro. 44 anos eu farei. Eu tinha a perspectiva, até antes da emenda 20, 98, que eu sou padrão, eu tinha, olhe bem para mim, eu tinha perspectiva de me aposentar aos 48 anos de idade, daqui a 4 anos, no auge e no regime próprio dos servidores públicos, porque eu sou estatutário, procurador federal, membro da AGU. O que justifica uma aposentadoria? Eu estou falando contra mim agora, estou sendo um suicida aqui. O que justificaria uma aposentadoria por tempo de contribuição para uma pessoa em plena maturidade intelectual, que eu espero estar, eu não cheguei ainda, falta muito, aos 48 anos de idade, com aposentadoria de procurador federal, quase batendo o teto lá do Serviço Público Federal, com plena... Para quê? Para continuar trabalhando. E somar isso com uma advocacia seletiva, talvez que eu fizesse, sei lá. O que justifica isso? Isso é o que deve ser pensado. Tem um colega meu que a esposa faleceu recentemente. E ele vai receber uma pensão. Que hoje era integral no passado, mas hoje no regime próprio dos servidores públicos não é mais integral. Vai receber ali, aproximadamente 80%, 85% da remuneração da mulher dele. Vitaliciamente. Ele ganhava mais do que a mulher e vai ter uma pensão vitalícia. Né? E o resto do povo que se dane para conseguir uma aposentadoria por idade de um salário mínimo, porque é o que a maioria recebe. Certo? Então, isso deve ser pensado. Deve ser pensado o aspecto dogmático, deve ser pensado o aspecto atuarial,
mas deve ser pensado o aspecto teleológico disso tudo. Onde é que vai dar isso tudo? Façam as contas, já fizeram contas de 50 bilhões de reais. E eu não quero só que façam contas, eu tinha umas contas maravilhosas aqui para mostrar para vocês. Mas reflitam, né? Tem uma frase, agora sim concluindo, que diz o seguinte: toda vez que você se encontrar do lado da maioria, é hora de parar e refletir. A tese da desaposentação é uma grande maioria hoje. Parem e reflitam, né? Porque a maioria embaça o raciocínio. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Com a palavra agora o Zambit. Vamos lá. Bom, concordo com praticamente todos os desabafos. Né? De fato, sempre fui um crítico ao modelo atual do Brasil. Não existe realmente uma discussão séria em matéria previdenciária já há muitos anos. Agora, na minha opinião, nada disso também impede a ideia, a tese da desaposentação. Na verdade, eu até falo na introdução aí da última edição do meu livro sobre isso, que a desaposentação teria esse efeito virtuoso de propiciar no Brasil uma discussão verdadeira sobre a matéria previdenciária. O que a gente vê são aspectos pontuais que são debatidos no Congresso Nacional, quando são debatidos, e mesmo assim, sem uma visão abrangente. Acho que os aposentados têm, em alguma medida, também razão, porque a aposentadoria, a antiga aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, que é apresentada como um benefício inadequado, um aspecto protetivo, que eu concordo, mas durante muitos anos era apresentada à sociedade como um instrumento adequado, viável e até estimulada. Eu lembro, era criança, né, não tenho 44, mas tenho 42, que muitas vezes a política governamental era até estimular a pessoa a trabalhar, contribuir cedo, porque ela ia se aposentar cedo. O Estado dizia isso, trabalhador, contribua, inicia suas atividades, você daqui a pouco está aposentado. O indivíduo acredita nessa política estatal, conduz a sua vida dessa maneira, e agora aposentado, o Estado muda de ideia, não, você é um privilegiado, um favorecido, um vagabundo, né, ou coisa até pior. Então acho que tem um aspecto aí que também é mal conduzido pela política estatal, que se esquece, né, de todo esse estímulo que foi dado no passado. Então, por isso que o aposentado, em certa medida, se revolta e busca instrumentos de melhoria do seu patrimônio, do seu rendimento, e a desaposentação é um caminho. Concordo que a desaposentação pode, sem dúvida, vulnerar o fator previdenciário, acho que essa afirmativa é perfeita, só que eu acho que a culpa aí não é da desaposentação, e sim do fator previdenciário. O que a gente vai privilegiar? Um instrumento normativo que surge como um remendo a uma reforma mal elaborada em 1998, que é essa história do fator previdenciário, um instrumento de recálculo do benefício que busca trazer justiça àquela pessoa que traz uma nova contribuição ao modelo protetivo. Parece que, nesse ponto, a desaposentação é que deve preponderar, e se o fator previdenciário não se adequa a essa realidade, então que acabe com o fator, crie um limite de idade, invente outra coisa, né? Acho que não é esse o caminho. Eu entendo também que a desaposentação é, em certa medida, uma maneira de salvar o próprio artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213. Porque, do contrário, na minha opinião, ele seria inconstitucional, porque não tem como você simplesmente dizer que o segurado vai ter uma contribuição e não vai ter praticamente nada de volta. Isso vulnera o 195, parágrafo 4 da Constituição, que é a regra da contrapartida. É certo, não quer demais lembrar, que a lei tem que ser interpretada de acordo com a Constituição e não o contrário. Então, para buscar algum tipo de eficácia para aquele dispositivo, para tentar privilegiar o trabalho do legislador ordinário e simplesmente não taxar o preceito como constitucional, ok, ele é válido, mas ele não impede a renúncia visando um novo benefício. A minha preocupação é, como eu disse no início, e eu volto a reafirmar isso, acho que essa é a grande ideia que eu queria passar e que efetivamente me preocupa hoje, é que quando o Estado brasileiro quer buscar alguma coisa da sociedade sem qualquer retribuição na parte previdenciária, argumenta-se a solidariedade do sistema, a importância dessa responsabilidade recíproca que há na proteção dos necessitados, e pronto, você não pode reclamar, tem que pagar e acabou. Agora, quando é o contrário, quando algum segurado tem alguma demanda legítima
frente ao sistema, aí o gerente da Previdência Brasileira, o Estado brasileiro, vai dizer, não, peraí, aqui é diferente, você tem que ter uma demanda que tem uma estrita correlação atuarial, que tem uma contribuição que venha a garantir de modo pleno essa sua pretensão, esse seu benefício. Do contrário, isso não é viável em razão do equilíbrio financeiro e atuarial, que é uma premissa absoluta, soberana e quase que divina do modelo protetivo. Não dá. Ou seja, quando o Estado quer algo, ok, não tem problema. Quando você quer demandar, não, tem que ter esse ônus praticamente insuperável, até porque na Previdência Brasileira a última vez que se fez cálculo atuarial a séria foi em 1960, quando a edição da Lopes. Desde então, isso é só uma palavra de ordem. Então, me parece que a gente tem que rever essa discussão e a desaposentação, quem sabe, venha a ser o caminho para isso. Beleza. Com a palavra agora, professor Kaká. Diga. Digo, vamos falar um pouquinho de fator, então, até porque, não sei se foi Jonas tratou do fator, e o Zambit também, como um dos, digamos, causadores da DESA. Só para dar assim, uma esclarecidinha no que o Jonas colocou, que o candidato prometeu acabar com o fator, e quando pôde efetivamente fazê-lo, não o fez, porque vetou um dia antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2010. Ainda foi essa. Mais grave ainda. Um dia antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2010. E digo mais, o PL em si, naquela ocasião, não era do senador do mesmo partido. Não era do país? Não, o PL 3299/2008 continua tramitando, aguardando há mais de 3 anos inclusão em pauta. Aquilo ali, na verdade, foi a discussão do reajuste dos benefícios naquele ano, e um deputado oportunista de Santa Catarina do PPS incluiu lá: caia o fator previdenciário, revoga esse fator previdenciário, extinga esse fator previdenciário. E aquele que poderia ter eximado, acabado com esse fator que o David colocou de recálculo, para mim de recalque, né? Porque os recalcados, como não conseguiram aprovar a idade mínima na emenda 20 de 98, por erro que todo mundo sabe, de um voto da base governista, o deputado Antônio Condira errou o voto, vieram com uma maldade muito gigantesca, até porque o saco de maldade do Estado para com o particular não tem fim, que foi o tal do fator previdenciário. E na imensa maioria das vezes, tivesse passado o limite de idade para aposentadoria integral, seria menos gravoso, menos danoso ao segurado do que o tal do fator previdenciário, que é efetivamente um mega absurdo. Só para concluir sobre o fator, tem um levantamento da Anfip, que, salvo engano, de 2000 a 2009, o fator tinha economizado até aquele levantamento 11 bilhões, só até o Floriano que passou. E a Seguridade tinha gasto 1 trilhão 400 e tantos bilhões e não sei quantos milhões. Ou seja, a economia que o fator gerou para a Previdência / Seguridade, para a Seguridade / Previdência, melhor colocando, foi de 0,06%. Só que no bolso do trabalhador, coincidentemente no dia 30 de novembro, eu tinha requerido a aposentadoria de um funcionário da Caixa Econômica Federal. Vocês sabem, dia 30 de novembro, vira a tabela, né? Vira a tabela, dia 30 de novembro, né? Aí, a partir de 1º de dezembro, a expectativa de sobrevida, a tábua de mortandade, é publicada. Esse cidadão, de 51, 52 anos, ele estava perdendo R$900 mês. Então, para os cofres da Seguridade, era 0,06%. Para a casa de um trabalhador brasileiro, R$900 mês faz falta no bolso de todo mundo do presencial, do telepresencial, em Marte, em Vênus e Júpiter. Faz falta. Até o Ike Batista, tadinho, está precisando hoje em dia. Essa é a questão do fator. Não serve para nada, é vilipendiar demais o trabalhador brasileiro. É segurado obrigatório. Vou voltar aqui, alguém tratou de isonomia, e eu não consegui colocar isso na minha primeira fala. Realmente, eu também entendo que um dos óbitos da desaposentação, até porque uma das mais buscadas é essa, o cidadão completaria 30, pede a proporcional, trabalha mais um poucão, desaposenta e reaposenta para integral, em detrimento daquele que, querendo ter 100%, aguardou, permaneceu trabalhando e não pediu a proporcional e, consequentemente, não ficou recebendo aposentadoria proporcional. Eu acho que isso fere a isonomia, isso trata desigualmente quem está dentro de um sistema em quase que igualdade de condição
e isso também estaria, talvez, a obstar a desaposentação. O que mais que eu escrevi aqui? A hipótese que eu acho admissível, eu tinha até escrito, até mostrei para o Zambit, um pouquinho antes de Jonas falar, eu coloquei B41, transformar, desaposentar de um B41, aposentadoria por idade, para uma invalidez, coloquei assim, invalidez super, B32 super. Eu acho, nesse caso, completamente possível. Nesse caso é completamente possível, no meu entender, lógico. E não precisa ser um B41, não precisa ser por idade, pode ser por tempo também. Contrapartida. Acho que foi Tetel que colocou sobre a contrapartida. Efetivamente, se a gente olhar, grosso modo, a letra da lei, do parágrafo 2º do artigo 18, é gritante a afronta. Não precisa ser jurista, não precisa ser operador de direito, vamos perguntar para qualquer pessoa com qualquer outra formação ou sem nenhuma, se é justo, assim, é justo, até é moral o cidadão estar vinculado obrigatoriamente a um sistema, ser obrigado a ter contribuições e não ter nada em troca? Não parece, não parece. Você me permite? Lógico. Isso é exatamente o trecho que você leu do Luiz Roberto Barroso, Sim. Um conhecido garantista, né, um constitucionalista que agora está no STF, comentando a lei, a de 3.105. Isso. 3105, que tratava da contribuição dos servidores nativos. E ali o Supremo Tribunal Federal, havia uma expectativa muito grande sobre o julgamento. Para quem não lembra, o Supremo Tribunal Federal foi convocado para se manifestar sobre a seguinte questão: um servidor público, que é diferente do regime geral. Você permite eu fazer isso? Sim, lógico. Servidor público, aposentado, ele continuaria contribuindo para o seu sistema previdenciário sobre a sua aposentadoria, porque se o servidor público está aposentado, não é como no regime geral, ele não pode continuar no cargo, ele tem que sair do cargo, né? Então ele sai do cargo e continua contribuindo sobre a sua aposentadoria. E aí pronto, aí realmente houve uma reação violenta a isso, porque parecia algo obviamente inconcebível. E ali o Supremo Tribunal Federal, bem ou mal, ele, a partir do novo dado da Constituição de 1988, disse o que ele entendia como o sistema previdenciário brasileiro. A questão da sinalagmaticidade, ou seja, direitos e obrigações recíprocas, comutativas, etc., que ele disse que não existe, essa sinalagmaticidade funcional, etc., como dizem lá na doutrina, e a questão da natureza jurídica da contribuição, se era prêmio de seguro, se era contribuição, direito adquirido, e tudo isso ele disse. E aí usou um argumento que é perigoso, eu concordo com o professor Zambit, mas nesse caso talvez tenha uma justificativa técnica para ser integrada. A questão da solidariedade. Para um sistema universal de proteção social, vale pensar num sistema universal de cotização. Essa é a lógica da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas enfim. Vou só concluir aqui então. Nem lembro mais da parede. Não, que é isso. Do 18, não, eu sempre me perco, meus alunos aí estão de prova, eu sempre me perco. Vamos lá, 18, parágrafo 2º. Às vezes a simplicidade das coisas, ou das pessoas que estão a analisar ou a ouvir algo atinente a isso, nos faz entender melhor. Por exemplo, você veio aqui dizendo, querendo ser convertido pelo Zambit. Eu abri, que eu estava mais para indeciso, mas o indeciso tendente para o contra, né? Ainda falei do São Paulino, eu sei que arquivaram a cura gay. Mas eu também queria ser convertido pelo Zambit, essa é a minha esperança. E o Zambit traz argumentos muito fortes, muito incisivos e robustos pela existência da desaposentação. Finalizar. Preocupação com a STF. Numa rápida, mega ligeira busca, eu achei 3 ações contra a desaposentação em si. Temos a questão da taxação do inativo do serviço público, que vai resvalar na DESA, não tem jeito, até porque um dos contra que eu achei, relatoria do Sepúlveda, ele trata exatamente disso, e faz alusão o tempo inteiro à DI 3105, da taxação dos inativos, e para não dizer que não falei das flores, parafraseando Geraldo Vandré e o colega Jonas, foi 7-4 a votação da taxação dos inativos, 7-4. Dos 4 que votaram a favor, 3 ainda estão aí. 3 ainda estão aí. Então, talvez, quem é a favor e está ali esperando, ansioso pelo julgamento, talvez tenha uma chance. Bom, passamos a palavra agora para terminar para o nosso amigo Teodoro Vicente Agostinho. Por favor. Obrigado, professor Pardal. Bom,
de maneira bem objetiva, rápida, né? Mais uma vez o tempo está escasso aqui. Vamos lá. É óbvio e natural que o mundo perfeito seria, aqui foi falado talvez de forma subliminar, seria a implementação da idade mínima. Isso é fato. Mas não é, óbvio que o debate propicia isso, eu acho que essa é a ideia, mas não atinge o cerne da questão. O cerne da questão é a realidade para quem está nos ouvindo, que é o que fazer, tá certo? A desaposentação, seja ela, como o professor Jonas colocou ou não, pensado pela maioria e aceito, é uma realidade. Tenho absoluta certeza e sem medo de errar que não será legislado nada antes da decisão do STF. Então vamos falar sobre isso. Existe o projeto, óbvio que existe, mas cheio de falhas. O projeto ele traz a possibilidade, se não me falha a memória do senador Paulo Paim, ele traz a possibilidade da desaposentação, mas ele não estabelece prazo, isso torna-se uma loucura. O cara pode se aposentar, pede a desaposentação no ano seguinte, no ano que vem novamente, então não temos, talvez, freios e contrapesos aí com relação a isso. O professor Jonas citou que nós tivemos pontos de vistas diferentes com relação à terminologia, e ele bem citou, eu não lembro o exemplo, a época acho que foi do marreco com o pato, que pouco importava o nome, mas o marreco continuaria sendo marreco, não me chamava de pato, não me recordo agora com exatidão se foi esse o exemplo que o senhor deu lá no... É que o legislador pode chamar o pato de mamífero e ele vai continuar chocando seus ovos indiferentemente. Exatamente. Então a terminologia pouco importa, mas é fato que se eu for administrativamente hoje junto ao Instituto Nacional de Seguro Social e pedir uma reaposentação ou uma desaposentação, efetivamente eu não vou conseguir, vai ser indeferido o meu pedido. Então, para que se tivesse, talvez, se fosse denominado essa questão de reaposentação, também tem que ter a regulamentação desta situação. Então, em princípio, o que eu defendo não é nem o nome, mas sim o ato, que é a renúncia em si daquele ato jurídico perfeito que aqui foi falado. Também discordo do professor Jonas quando ele falou que se passar no STF e ter que devolver, para 99,9% das pessoas não valerá mais a pena. Por quê? Fora aquele exemplo que eu dei para vocês com relação à aposentadoria por idade, o que nós observamos em decisões, salvo se o STF julgar de forma diferente, é que quando dá a devolução, o máximo que tem que ser devolvido de uma nova aposentadoria é 30%. De uma conta básica em simulações que a gente observa no dia a dia, uma pessoa que se aposentou com R$ 2.200 e vai fazer a desaposentação, hoje ela chega tranquilamente aos R$ 4.100, R$ 4.000. Se ela tiver que devolver, no máximo, então, 30%, desde que não tenha que devolver de uma vez só... Posso pegar um gancho aqui? Posso terminar? Claro. Aí, o que vai acontecer? Mesmo que tenha que devolver 30%, ainda assim ela terá vantagem, essa pessoa, e eu posso brigar com relação a esse percentual de devolução, entendo eu. Fora isso, qual é o montante dessa devolução? Hipoteticamente, ele está aposentado há 10 anos. Então, o cálculo será em cima de 10 anos? Ou eu posso e devo brigar pela incidência da súmula vinculante número 8, que fala na devolução de 5 anos? E vou um pouquinho mais além, até aí perguntando, então, também ao professor Jonas, partindo desse pressuposto, aí ele já faz o gancho que ele queria falar, se eventualmente fosse passado, né, professor Jonas, nessa situação, tivesse efetivamente a devolução, a pessoa aceitasse, estivesse devolvendo, porque para ela mesmo assim foi mais vantajosa, e esta pessoa que recebeu a desaposentação vem a óbito, esta dívida acompanharia a pensão por morte, em sua opinião? Acompanharia a herança, né? Porque ela não se transfere, obviamente, para a pensão, né? E comporia lá o espólio é composto de ativos e passivos do falecido. Isso entraria, obviamente, com uma questão de sucessão, né? Obviamente. Agora, a questão não deveria incorporar a pensão, de forma alguma. A pensão é um outro benefício, é outra titularidade, é outro fatiador, isso eu considero tranquilo. Agora, eu questiono esses 30%, porque eu já vi pessoas, e não raras vezes, com redução de 40%, 50%, como essa conhecida minha de 53%. Então imagina uma pessoa receber durante 5 anos, 5 anos são 65 parcelas, né, contando o abono de final de ano, o abono natalino, uma gratificação do Natal. Então, imagine com juros de mora, né, ou sei lá, com correção, etc. Isso é um dinheiro muito grande. Então, já vi várias simulações de cálculos de devolução para desaposentação. Então, no meu entender, não tem uma estatística sobre isso, apenas uma intuição. Isso provavelmente inviabilizaria
uma boa parte dos pleitos. Essa é a grande questão, por isso que eu não me incomodo com a desaposentação. Eu me incomodo e acho que essa é a principal questão, o efeito ex tunc ou ex nunc do ato de desaposentação. Fala, Cacá, rapidamente. O Teodoro colocou da desaposenta, reaposenta, desaposenta, reaposenta, o cidadão vai ficar brincando disso, né? Mudando de vínculo e vai reaposentando. Eu tinha colocado aqui para falar, são alternativas à desaposentação. Retorno do pecúlio, como o Pardal colocou, porque o pecúlio tinha carência. O cidadão parou, continuou, parou de vez, pegou a grana, voltou a trabalhar novamente, só podia pedir o segundo pecúlio, ou o repecúlio, depois de 36 meses. Então isso também poderia ser algo a se colocar quando dá positivação da desaposentação. E o Pardal falou, nem o sistema, nem o regime previdenciário suporta duas aposentadorias ou permite. Suportar pouco me interessa, mas deveria permitir como alternativa ao 18, parágrafo 2º. Porque o que estarrece todo mundo é paga e não recebe. Se ele aposentou, ele encerrou uma relação ali, por mais que se mantenha como segurado e por mais que receba prestações mensais. Mas ele encerrou aquela relação contributiva ali, e se ele permanece ou volta à atividade, ele está estabelecendo uma nova. Então, se ele adoecer, vai receber o auxílio-doença. Se morrer, a viuvinha vai receber uma pensão só. Mas se ele se invalidar, ele vai receber invalidez. Por que não? É uma nova relação que está se estabelecendo. Cumprir os requisitos para aquela e permanece outra. São hipóteses, sugestões, alternativas à desaposentação. Era só isso. E tem um julgado favorável no STF, um pouquinho antigo, que é o Zambit, porque está no livro do Zambit, do ministro Mar Galvão. O Zambit traz no livro dele um julgado favorável. A indicação de que seria possível mudar da proporcional para integral. Só isso, Pardal, obrigado. Bom, pessoal que está nos acompanhando, nós vamos ter que encerrar o debate porque o tempo não dá mais. De qualquer jeito, antes de passar para a Fernanda Parrini, que vai fazer os comentários finais, eu quero agradecer aos jovens juristas que nós trouxemos. Isso para nós é muito importante, porque são realmente jovens ainda, que estão trilhando um bom caminho, grandes nomes já da Previdência e que estão trazendo esse debate tão importante para todos nós. Só para lembrar, o debate ainda continua no Congresso Nacional e no STF. No STF haverá discussão. Admitiu-se a renúncia, não se admitiu ainda a decisão de devolve ou não devolve dinheiro. Agora, no Congresso, eu pessoalmente sou pessimista, eu não tenho dúvida. O que vai sair da lei de verdade é o retorno do pecúlio e a proibição da desaposentação. Ou seja, nós vamos depender mesmo da vitória no STF e do tempo passado. Porque quando isso acontecer, a lei não virá assim tão favoravelmente como nós esperamos. De qualquer forma, eu quero agradecer novamente a todos os meus alunos que estão aqui. Daniel, que chegou agora depois do tempo também, mas ele pode entrar, só ele. E agradecer aqui a esses jovens juristas, meus amigos pessoais, Theo, Zambit, Cacá e Jonas, que estão conosco há tanto tempo na luta previdenciária. Fica com vocês agora, Fernanda Parrini fazendo os comentários, e agradeço a participação de vocês. Um grande abraço para todo mundo e muito obrigado. Olá, boa noite novamente. Para encerrar esse debate acalorado sobre a desaposentação, tecerei alguns comentários sobre a exposição dos nobres colegas. Bom, o doutor Jonas, ele defendeu que a ausência de norma expressa não impediria, em tese, a desaposentação. Que o artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.203, a Lei de Benefícios, não impede uma outra aposentadoria, e sim a acumulação de duas aposentadorias. Contudo, ele frisou que nessa tese de desaposentação aqui debatida, como se utilizará o mesmo tempo de serviço e as mesmas contribuições para a concessão desse novo benefício mais favorável, que nessa forma teria esse impedimento contido no artigo 18, parágrafo 2º da Lei de Benefícios. Contudo, defende a possibilidade de uma reaposentação, quando cumpridos os requisitos para um novo benefício. Assim, se aposentou por tempo de serviço, continuou trabalhando 15 anos, completou a idade suficiente, poderia o segurado se reaposentar com um novo benefício, desde que mais favorável esse novo benefício. Concluiu ele que essa tese da desaposentação vai contra a necessidade social, já que viola os princípios da seletividade e distributividade norteadores da Previdência Social. Dr. Carlos Renato dissertou aqui sobre o fator previdenciário, um dos grandes determinadores dessa tese da desaposentação, já que reduz substancialmente os benefícios previdenciários, que ele trouxe para os cofres públicos uma economia de menos de 1%, Porém,
para o segurado, traz uma grande perda econômica, já que diminui o benefício até mais de 60% em alguns casos. Porém, ele entende que o artigo 18, né, da Lei de Benefícios, parágrafo 2º do artigo 18, é inconstitucional, viola a regra da contrapartida, já que o segurado aposentado que volta a trabalhar é obrigado a contribuir ao sistema previdenciário sem o direito de quase nenhum benefício, só o salário família, salário maternidade e a reabilitação profissional. O Dr. Teodoro, né, frisou, né, que nada será legislado antes do pronunciamento do STF sobre matéria de desaposentação, né? Defendeu a renúncia, né, da aposentadoria, que não fere, né, apesar de ser um ato jurídico perfeito, o segurado possui a faculdade de renunciar o percebimento desse benefício. E quanto à devolução, o doutor Jonas, ele havia ressaltado que, se necessária a devolução para a desaposentação ser completada, que a desaposentação seria praticamente inviável em 99% dos casos. Contudo, o doutor Teodoro discorda desse cálculo, doutor Jonas, porque diz ele que essa devolução, o máximo que a Previdência poderia descontar do segurado, no benefício do segurado, desse novo benefício, seria uma cota de 30%. E que muitas vezes, ainda que tenha essa devolução, esse desconto de 30%, o benefício continua mais favorável. E ainda ressaltou, teria uma restituição de no máximo dos últimos 5 anos, já que haveria uma prescrição aí das outras parcelas. Por fim, o Dr. Kaká, o Dr. Carlos Renato, ele apontou como alternativa da desaposentação o retorno do pecúlio, como defendido também pelo Dr. Pardal, e até mesmo o percebimento, a possibilidade do percebimento de 2 aposentadorias, né? Porém, o artigo 18, parágrafo 2º, deveria ser declarado inconstitucional, né, retirado da lei, já que veda a acumulação de benefícios. Contudo, esse tema ainda é controvertido, ainda está aguardando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, há projetos de lei tramitando no Congresso Nacional e ainda não há um caminho que esse Instituto da Desaposentação irá tomar. Se terá ou não que devolver as rendas mensais já consumidas, percebidas pelo segurado, se será possível a renúncia, apesar do STJ e também o STF já se pronunciarem a favor da renúncia da aposentadoria, se necessária a devolução ou não, é que ainda é um grande problema, e também o problema do parágrafo 18, né, do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213, da acumulação ou não desse benefício, se a utilização do tempo de serviço e da contribuição seria uma espécie de acumulação de benefícios e, logo, portanto, proibida a desaposentação. Sem mais comentários, boa noite a todos.